Ego e arquétipo, uma síntese fascinante dos conceitos psicológicos fundamentais de Jung, por Edward Edinger. Tradução de Adail Birajara Sobral, editora Cultrix, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se Vaquinha. Centavos serão bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou tornar-se um membro aqui do canal. Diversas são as possibilidades. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Muito obrigada pela atenção, pela compreensão, pela reciprocidade. Eu peço também para que, por favor, vejam a possibilidade de curtir, comentar, inscrever-se no canal, compartilhar, caso já não tenham feito isso. Pois isso tudo faz diferença, é de graça e auxilia no engajamento. Então, muito obrigada a todos aqueles que compreendem isso, que têm maturidade para fazer disso uma troca, de alguma forma. Muito obrigada mesmo. Eu desejo a todos uma boa escuta e deixo dito mais uma vez, reitero, o fato de que este livro contém diversas figuras, ilustrações, etc. Então, tenham um livro em mãos para um aprofundamento do estudo. E, claro, deixo o meu muitíssimo obrigada a Sabrina, que contribuiu com este e tantos outros livros já aqui para o canal. Obrigada, minha amiga. Seguimos para o capítulo 5, Cristo como paradigma do ego individuado. Abre aspas. Não estou me dirigindo aos felizes possuidores de fé, mas às muitas pessoas para quem a luz se apagou, o mistério desapareceu e Deus está morto. Para a maioria dessas pessoas não há retorno e nem sequer se sabe se retornar é o melhor caminho. Para obter uma compreensão dos assuntos religiosos, provavelmente tudo o que nos resta, nos dias de hoje, é a abordagem psicológica. Eis porque tomo dessas formas de pensamento que se tornaram historicamente fixas e tento derretê-las outra vez e colocá-las em moldes da experiência imediata. Fecha aspas. Jung. Primeiro, a aceitação do estado de separação. A imagem de Cristo e a rica teia de símbolos que se formou em torno dele tem muitos paralelos com o processo da individuação. Na realidade, quando se analisa cuidadosamente o mito cristão à luz da psicologia analítica, não é possível fugir à conclusão de que o significado essencial do cristianismo é a busca da individuação. A peculiaridade do mito de Jesus está em sua asserção do paradoxal aspecto duplo de Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como Jesus,
é um ser humano de existência histórica, particular, limitada, vivida no tempo e no espaço. Como Cristo, é o ungido, o rei, o Logos que existiu desde o início além do espaço e do tempo, a própria divindade eterna. Em termos psicológicos, isso significa que Cristo é simultaneamente símbolo do si mesmo e do ego ideal. Jung desenvolveu com alguns detalhes a ideia de Cristo como símbolo do si mesmo. As circunstâncias do seu nascimento, os milagres que fez, as várias imagens do reino dos céus, o seu cognome, filho do homem, que o equipara ao antropos ou homem original, os símbolos de totalidade que o cercam, como os 4 evangelistas, os 12 apóstolos, alfa e ômega e o simbolismo da cruz, tudo isso pertence à fenomenologia do si mesmo. Mas, embora tenha feito interessantes sugestões a respeito do tema, Jung nunca elaborou efetivamente a ideia de Cristo como símbolo do ego. Neste capítulo, procurarei explorar resumidamente a questão. Deve ficar claro, contudo, que minhas observações são simples sugestões preliminares para uma futura psicologia do mito cristão. A natureza de Jesus histórico sempre representou um problema para os estudiosos e teólogos. Nos relatos evangélicos, que podem ser ouvidos aqui no canal, o fato pessoal e a imagem arquetípica estão associados tão estreitamente que é quase impossível distinguir um do outro. Contudo, embora os detalhes permaneçam incertos, os evangelhos revelam uma personalidade histórica definida, com uma surpreendente percepção psicológica. Jesus provavelmente foi filho ilegítimo. Caros ouvintes, eu tomo aqui a liberdade, vocês me deem licença. Este canal é católico, cristão, declaradamente católico e cristão, certo? E eu peço a licença aqui àqueles que não acreditam, bom, escolha de vocês, problema de vocês, mas aqueles que são cristãos, àqueles que comungam da fé, meus caros, tenham cuidado. Porque, por exemplo, uma frase dessa, né, que Jesus provavelmente foi filho ilegítimo, isso vem da gnose, de que Maria supostamente teria sido estuprada por um soldado romano e daí vindo Cristo. Obviamente que isso é uma heresia sem tamanho, é algo ensandecido, é uma loucura daquelas, como se diz na Bíblia, de que, né, a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus e aquilo que é sabedoria aos olhos de Deus é realmente loucura aos olhos dos homens. Esse autor fala muita bobagem, certo? Faz paralelos, assim como Jung também chegou a falar muita bobagem, obviamente. Eu não deixo de lê-los porque, inevitavelmente, também há aquilo que seja favorável ao nosso crescimento meramente humano e não espiritual, vejam bem. Ainda que o crescimento meramente humano não leve e não leva, de fato, de forma alguma, a um crescimento espiritual em si mesmo. Contudo, vejo como sendo importante, então, já que eu me proponho a ler esse tipo de livro, alertar aqueles que são cristãos e nunca ouviram falar disso, de que essas bobagens precisam ser filtradas, tá? Eu, inclusive, pularia, mas como ele vai falar sobre outras coisas aqui a respeito da parentalidade do Cristo, dele não ter tido um pai pessoal, enfim, como se São José, né, não existisse, inclusive. Enfim, por favor, que façamos como Jesus na cruz, né? Perdoa-lhe, Pai, pois não sabe o que faz, não sabe o que fala. Filtrem, meus caros, e jamais aceitem coisas da ciência, coisa dos homens, de mãos beijadas. Leiam os santos, para adquirirem discernimento e verdadeira sabedoria, certo? Pela paciência, muito obrigada. Então Jesus provavelmente foi filho ilegítimo, uma imensa bobagem. Mas ele, por certo, manifesta alguns traços característicos do indivíduo que não teve pai pessoal. São José para onde vai, não é? Quando o pai pessoal está ausente, e em particular quando esse pai é completamente desconhecido, tal como pode ocorrer com um filho ilegítimo, não há camada de experiência pessoal para mediar entre o ego e a imagem luminosa do pai arquetípico. Fica uma espécie de lacuna na psique, por meio da qual emergem os poderosos conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo. Essa condição constitui um sério perigo. Ela ameaça inundar o ego com as forças dinâmicas do inconsciente, provocando desorientação e perda de contato com a realidade externa.
Se todavia o ego puder sobreviver a esse perigo, essa lacuna da psique torna-se uma janela que fornece percepções a respeito das profundezas do ser. Jesus parece enquadrar-se na descrição aqui apresentada. As aparências enganam, né? Ele experimentou uma relação direta com o Pai Celestial, arquetípico, e descreveu, por meio de numerosas e vivas imagens simbólicas, a natureza do reino dos céus, a psique arquetípica. É evidente, considerando-se os seus ensinamentos, que ele tinha uma profunda consciência da realidade da psique. Enquanto a lei de Moisés só conhecia a realidade das Escrituras, Jesus reconheceu a realidade dos estados psíquicos interiores. Por exemplo, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem o fizer será réu de juízo. Mas eu vos digo que todo o que se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. E mais uma vez, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar cobiçosamente para uma mulher já cometeu adultério com ela em seu coração. Essas passagens têm grande importância psicológica. Representam a transição de um tipo de psicologia comportamentalista crua para um tipo de psicologia que tem consciência da realidade da psique em si, sem ações concretas. Os relatos evangélicos estão cheios de muitas outras descobertas psicológicas importantes. Jesus formulou a concepção da projeção psicológica 2000 anos antes da psicologia profunda. E por que reparas no argueiro do olho do teu irmão sem jamais pensares na grande trave que está em teu próprio olho? Ele reconheceu o perigo da identificação psíquica com os pais e com a família. Hoje, os analistas ainda encontram referências ao mandamento do Antigo Testamento de honrar pai e mãe como justificativa para um estado de identidade inconsciente com os pais. E Jesus foi muito claro a esse respeito. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para opor o homem ao pai, a filha à mãe e a nora à sogra. E os inimigos de um homem serão seus próprios familiares. Os inimigos de um homem são seus próprios familiares porque estes são as pessoas mais próximas dele, e é com elas que ele está mais sujeito a identificar-se inconscientemente. Essas identificações devem ser dissolvidas, pois um dos pré-requisitos da individuação é a consciência de uma separação radical. O aspecto divisivo daquilo que Jesus representa torna-se ainda mais explícito nas palavras registradas no Evangelho de Tomé, um evangelho gnóstico, apócrifo. Jesus diz, os homens na verdade acreditam que eu vim para trazer paz à terra, mas eles não sabem que eu vim para trazer discórdia, fogo, espada e guerra. Na verdade, se houver 5 pessoas numa casa, elas se tornarão 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, e elas serão levadas à solidão. O final dessa passagem torna claro o propósito de incitar a discórdia. Trata-se do atingimento da condição solitária, do estado de indivíduo autônomo. Isso só se pode alcançar por meio da separação da identificação inconsciente com os outros. Nos primeiros estágios, a separatio é experimentada como conflito e hostilidade dolorosa. Os pais e a família são os mais frequentes objetos de identificação inconsciente. Jesus faz referência direta ao Pai. E a ninguém chameis vosso Pai na terra, porque vosso Pai é um só, que está nos céus. Os pais só têm poder sobre os filhos já crescidos porque estes continuam a projetar as imagens dos pais arquetípicos sobre os seus pais pessoais. Não chamar nenhum homem de pai significa retirar todas as projeções do arquétipo do pai e descobri-lo no íntimo. Jesus exige um compromisso com o si mesmo que transcende a lealdade a qualquer relacionamento pessoal. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Temos aqui a origem da ideia da imitação de Cristo, o homem ideal, ego, cuja vida deve ser seguida como modelo. A mesma ideia é expressa em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Se alguém quiser ser meu seguidor, deixe para trás o seu eu, tome a cruz e siga-me. Porque aquele que se preocupar com a sua própria segurança estará perdido, mas quem se deixar perder por minha causa achará seu verdadeiro eu. Que benefício terá um homem se ganhar o mundo inteiro às custas da perda do seu verdadeiro eu? Aí tem algumas palavras aqui que estão no original, que eu não tenho a menor ideia da pronúncia, obviamente. Para veicular o sentido apropriado, os tradutores são obrigados a traduzir a mesma palavra, psique, que é esta palavra que aparece aqui,
3 vezes no texto, por 2 termos diferentes, eu e verdadeiro eu. Se for permitido o uso de termos psicológicos, a frase poderia ser: mas quem perder o ego por minha causa encontrará o si mesmo. Entendida psicologicamente, a cruz pode ser vista como o destino de Cristo, seu padrão de vida exclusivo a ser cumprido. Tomar a própria cruz significa assumir e realizar conscientemente o próprio padrão particular de totalidade. A tentativa de imitar Cristo de forma literal e específica constitui um erro concretista na compreensão de um símbolo. Vista simbolicamente, a vida de Cristo é um paradigma que deve ser entendido no contexto da sua própria realidade exclusiva e não algo a imitar de modo servil. Jung falou claro dessa questão, abre aspas. Nós, protestantes, devemos enfrentar cedo ou tarde a seguinte questão. Devemos entender a imitação do Cristo no sentido de copiar sua vida e, se me for permitido usar a expressão, de macaquear as suas peculiaridades, ou devemos entendê-la no sentido mais profundo de viver a nossa própria vida de forma tão verdadeira quanto ele viveu em sua originalidade individual? Não é fácil viver uma vida que tenha por modelo a de Cristo, mas é incomparavelmente mais difícil viver a própria vida tão verdadeiramente quanto Cristo viveu a sua. Fecha aspas. Segundo, o ensinamento ético. O ensinamento ético de Jesus sempre constituiu um problema. Trata-se claramente de um conselho de perfeição. Se for tomado de modo literal e aplicado sistematicamente ao mundo exterior, será incompatível com a existência material. Jung sugeriu outra forma de compreender esse ensinamento, no nível subjetivo ou interior. Sua abordagem recebeu a primeira expressão clara num seminário dedicado às visões apresentado em Zurique, no outono de 1930. Jung estava discutindo uma paciente e disse que a paciente não devia menosprezar e sim aceitar a sua inferioridade. Ele prossegue, abre aspas. Ora, essa é uma atitude cristã. Por exemplo, Jesus disse que o mais pequenino dos seus irmãos é ele e que devemos dar-lhe refúgio e acolhida. E já no primeiro século depois de Cristo houve filósofos como Carpócrates, que sustentavam que o menor de nossos irmãos, o homem inferior, somos nós próprios. Logo, esses filósofos leram diretamente o Sermão da Montanha no nível subjetivo. Por exemplo, ele, Carpócrates, disse: se levares tua oferta ao altar e lá te lembrares de que tens algo contra ti mesmo, deixa então tua oferta e vai-te. Primeiro reconcilia-te contigo mesmo e depois vem e oferece tua dádiva. Trata-se de uma grande verdade e é muito provável que constitua a verdadeira ideia basilar do ensinamento cristão. Fecha aspas. O método subjetivo da interpretação, quando aplicado consistentemente aos ensinamentos de Jesus, gera uma ampla gama de percepções que apresentam notável semelhança com as descobertas da psicologia profunda. Vistos sob essa ótica, os ensinamentos de Jesus se tornam uma espécie de manual para promover o processo da individuação. Para dar um exemplo, consideremos a interpretação subjetiva das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em The New English Bible, lemos os que sabem que são pobres. O sentido literal de... não sei aqui em grego, oi pitoshoi to pneumati, no texto grego dessa passagem, é aqueles que buscam o Espírito. Por conseguinte, o sentido da passagem toda é: felizes aqueles que têm consciência da sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo de que necessitam. Em termos psicológicos, o significado seria: o ego que tem consciência do seu próprio vazio espiritual, sentido da vida, está numa feliz condição, pois se encontra aberto ao inconsciente e tem possibilidade de experimentar a psique arquetípica, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O pranto é causado pela perda de um objeto ou de uma pessoa que carregava consigo um importante valor projetado. Para retirar as projeções e assimilar o seu conteúdo à nossa própria personalidade, faz-se necessário experimentar a perda da projeção como um prelúdio à redescoberta do conteúdo ou do valor dentro de nós mesmos. Portanto, os que choram são afortunados, pois se encontram envolvidos num processo de crescimento. Eles serão consolados quando o valor projetado, perdido, tiver sido recuperado no interior da psique. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Compreendida em termos subjetivos, a mansidão se refere à atitude do ego com relação ao inconsciente. Essa atitude é afortunada, pois está pronta a receber ensinamentos e aberta a novas considerações que podem levar a uma rica herança.
Herdar a Terra sugere uma consciência de estar individualmente relacionado ao todo ou de ter uma participação pessoal no todo, a totalidade da vida, a empresa humana como um todo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em The Douay Version, temos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. A justiça é aqui apresentada como algo que nutre. Em termos psicológicos, trata-se de uma lei ou um princípio orientador interior, de caráter objetivo, que traz um sentimento de realização do ego que o busca com fome, isto é, um ego vazio que não identifica suas próprias opiniões e seus julgamentos com a lei interior objetiva. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Um dos princípios básicos da psicologia analítica é: o inconsciente assume com relação ao ego a mesma atitude que o ego assume com relação ao inconsciente. Se, por exemplo, o ego tem uma atitude delicada e respeitosa para com a sombra, esta última será útil ao ego. Se o ego é misericordioso, ele receberá misericórdia do seu íntimo. O corolário contrário é: todos que tomarem da espada perecerão pela espada. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou limpeza pode significar subjetivamente um estado do ego livre da contaminação por identificação de conteúdos ou motivações inconscientes. Aquele que é consciente é limpo ou puro. O ego que tem consciência da sua própria sujeira é puro e tem aberta a porta para experimentar o si mesmo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O papel apropriado do ego é mediar entre as partes oponentes do conflito intrapsíquico. Se o ego se identifica com um dos lados do conflito, não é possível haver uma solução que leve à totalidade. A dissociação torna-se permanente. Se o ego serve à função conciliatória de pacificador, está agindo no interesse da totalidade, o si mesmo, e, portanto, como filho de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ego precisa suportar a dor e o sofrimento, sem sucumbir ao amargor e ao ressentimento para relacionar-se à lei interna objetiva. Uma atitude dessas, por parte do ego, é recompensada pelo contato com a psique arquetípica e com as suas imagens dotadas de poder de cura e portadoras de vida. O principal ponto das bem-aventuranças entendidas psicologicamente é a exaltação do ego esvaziado ou não inflado. Na época de Jesus, a violência e os instintos inconscientes eram elementos dominantes. O ego se identificava facilmente com a psique arquetípica e evidenciava o seu estado de inflação por meio de sintomas de ira, violência e luxúria. De acordo com o ensinamento de Jesus, o ego deve ser esvaziado dessas identificações infladas antes de ser capaz de perceber a psique transpessoal como algo distinto de si. Nesse sentido, a doutrina Gnosis da encarnação é relevante. Essa doutrina tem por base principalmente duas passagens de São Paulo. A mais importante é Filipenses, capítulo 2, versículos 5º, 6º e 7º. Jesus Cristo, que, embora tendo a natureza de Deus, não cobiçou a igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A segunda passagem está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora rico, tornou-se pobre, por amor de vós, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui no canal. De acordo com a doutrina Gnosis, a encarnação de Jesus foi um processo voluntário de esvaziamento, por meio do qual ele se despiu a si mesmo dos seus atributos divinos eternos e infinitos, a fim de tomar a forma humana. Essa imagem de encarnação por esvaziamento se coaduna perfeitamente com o processo de desenvolvimento do ego, no decorrer do qual o ego vai se afastando progressivamente da sua identificação original, onipotente, com si mesmo, para atingir uma existência limitada, mas real, no mundo real do espaço e do tempo. O sonho de um paciente sob análise indica de que forma a imagem da Gnosis ainda está operando na psique moderna. O sonhador foi um jovem delicado e sensível que tinha dificuldades de se afirmar e de se tornar um indivíduo definido. Ele teve o seguinte sonho, abre aspas. Sonhei que via uma moderna figura de Cristo. Ele estava viajando num ônibus de um grupo de discípulos. Então senti que havia perigo. Ele iria ser traído. Isso aconteceu e o ônibus sacudiu-se com violência. Ele foi agarrado e subjugado. Olhando para dentro do ônibus, percebi que, aparentemente, eles lhe haviam amarrado com cordas as mãos e os pés e que o haviam prendido fortemente, com os membros estendidos nas 4 direções. Eu sabia que, daquela forma, iriam matá-lo.
Então tive a impressão, ao observá-lo mais de perto, que não estava com as mãos amarradas, mas estava pegando com cada uma das mãos uma barra de madeira presa à corda. Estava cooperando com a própria morte. No final do sonho, veio uma imagem de um campo de força magnético parecido com este desenho, e aí tem aqui um diagrama ao lado. Fecha aspas. A natureza desse sonho indica que um processo crucial e central de transformação está ocorrendo. Um sonho desse tipo desafia a interpretação racional adequada, mas é possível fazer alguma amplificação. A cruz, como um campo de força, tem um paralelo num desenho do século XIV, ilustração 34. Nesse desenho, Cristo é crucificado no regaço de Deus Pai, cujas vestes são representadas por linhas de força com irradiações centrífugas. Assim, a figura humana está sendo trespassada numa estrutura de 4 lados por um campo de energia transcendente. Compreendida psicologicamente, essa imagem exprimiria a experiência do ego no momento em que se aproxima da energia superior do si mesmo. O sonho combina a ideia de crucifixão com a imagem do desmembramento. Essa mesma combinação se encontra numa xilogravura do século XIX, ilustração 35. Cabeças e membros cortados estão pendentes de uma cruz, sugerindo que a imagem da crucifixão está sendo superposta a um mito do desmembramento, tal como o mito de Osíris. O desmembramento pode ser entendido psicologicamente como um processo de transformação que divide um conteúdo inconsciente original para propósitos de assimilação consciente, ou dito de outra forma, é uma unidade original submetida à dispersão e à multiplicidade em função da realização na existência espaço-temporal. No sonho, a figura de Cristo está passando por um processo voluntário de desmembramento ou esvaziamento. No que diz respeito à psicologia do sonhador, isso sugeriria a quebra de uma atitude ideal ou do outro mundo com o fito de fazer uma adaptação realista à vida. Em termos arquetípicos, o sonho descreve o sacrifício voluntário do si mesmo como imagem eterna, necessária para tornar-se manifesta na consciência como energia, o campo magnético de força. A unidade é dividida em 2 pares de opostos polares que criam tensão e conflito, mas que ao mesmo tempo geram energia para a realização da verdadeira vida. Vários outros aspectos do ensinamento de Jesus se prestam à interpretação psicológica. Farei uma breve resenha de alguns deles. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mateus capítulo 5, versículo 25. Não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe igualmente a outra. E se alguém pleitear contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Mateus capítulo 5, versículos 39 e 40. Amai os vossos inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. Todas essas passagens se referem ao mesmo tema. Sua compreensão subjetiva nos dá uma impressionante dimensão nova do significado do mito cristão. Somos ensinados a amar nosso inimigo interno, a nos reconciliar com o nosso adversário interno e não oferecer resistência aos elementos do nosso íntimo, que consideramos maus, inferiores, inaceitáveis de acordo com os padrões do ego. E, com efeito, isso não significa agir com base num impulso puro, externamente. Refere-se, na verdade, a uma aceitação interna de caráter psicológico do lado rejeitado e negativo da nossa própria natureza. O oponente interno do nosso ponto de vista consciente deve ser respeitado e tratado com generosidade. A sombra deve ser aceita. Só então se poderá chegar à totalidade da personalidade. O mesmo significado é atribuído à injunção. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que te pedir emprestado. Mateus capítulo 15, versículo 42. O mendigo interno é o aspecto submetido à privação e negligenciado da personalidade, aquilo que Jung denomina função inferior. Esse aspecto precisa ter seu lugar na consciência e deve receber o que pede. Quando deres esmola, não faças soar trombetas diante de ti. Mateus, capítulo 6, versículo 2. Mas quando orares, ora a teu Pai que está oculto. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Aqui somos ensinados a não nos identificarmos com a aparência da virtude ou piedade. A preocupação com as aparências ou com o efeito que causamos nos outros revela a falta de personalidade genuína. A forma e as aparências são vazias. A essência vem da experiência interna ímpar de cada indivíduo. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem, mas acumulai tesouros no céu. Capítulo 6 de Mateus, versículos 19 e 20. Em outras palavras, não projete valores psíquicos em objetos externos. Os valores projetados são extremamente vulneráveis à perda, traça e ferrugem. Quando um valor é projetado, a perda do objeto é experimentada como perda do valor interno que carrega. Desfaça essas projeções e reconheça que os valores têm a sua origem no mundo interior.
Não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Mateus 6:25. Trata-se de uma advertência contra outra projeção. A vida psíquica e o bem-estar não se sustentam com objetos materiais. Estes são necessários, mas não constituem recipientes do significado fundamental. A fonte de sustentação psíquica deve ser encontrada no interior. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Mateus 7:12. Eis uma afirmação explícita do fato de o inconsciente assumir para com o ego a mesma atitude que este assume com relação ao inconsciente. Assim, é insensato que o ego presuma que decide, por meio das suas preconcepções, o que deve e o que não deve existir na psique. A atitude de julgamento com relação ao inconsciente é uma inflação do ego e sempre se voltará contra ele. Não deis aos cães as coisas santas, e não deiteis aos porcos vossas pérolas. Mateus 7:6. Isso nos diz que devemos honrar os valores internos e protegê-los de nossa própria atitude de desrespeito e de depreciação. Mas de que modo reconheceremos o que tem verdadeiro valor? Por seus frutos os reconhecereis. Mateus 7:16. Essa é a essência do pragmatismo psicológico. O valor de um conceito ou uma atitude é determinado por seus efeitos. Aquilo que libera energia construtiva e promove o bem-estar psíquico é um valor a ser alimentado. Várias passagens das Escrituras acentuam a importância particular daquilo que se perdeu. Por exemplo, as parábolas do capítulo 15 de Lucas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Essas parábolas se referem ao significado especial da porção perdida ou reprimida da personalidade. A parte perdida é a mais importante porque traz consigo a possibilidade de totalidade. A função inferior que se perdeu para a vida consciente precisa ser valorizada de forma especial se o objetivo da pessoa for a totalidade do si mesmo. O último torna-se o primeiro, e a pedra que os construtores rejeitaram torna-se a pedra angular. Da mesma forma, atribui-se à imagem do menino um valor particular. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, jamais entrareis no reino dos céus. E quem quer que receba um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Mateus 18, 3-5. Deixai vir a mim os meninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um menino, jamais entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. O menino significa o aspecto jovem, subdesenvolvido da personalidade, que tem frescor e espontaneidade e ainda não está fixado em padrões rígidos. Devemos nos tornar meninos para entrar no reino dos céus. Isso tem como significado, em termos psicológicos, que as camadas mais profundas da psique transpessoal são alcançadas por meio do aspecto indiferenciado, semelhante a uma criança, da personalidade. Essa passagem nos acautela contra o perigo de aplicar o adjetivo pejorativo infantil a aspectos do nosso próprio ser, pois a imagem da criança carrega um valor psíquico supremo. Uma ideia semelhante é expressa na seguinte parábola, abre aspas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Pois eu estava faminto e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Eu era um estranho e me destes hospedagem. Estava nu e me vestistes. Estava doente e me visitastes. Estava preso e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, etc. E o rei lhes responderá, em verdade vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, versículos 34-40. O rei é a autoridade central, um símbolo do si mesmo. Ele se identifica ao menor, aquele aspecto da personalidade que é desprezado e a que não se atribui nenhum valor. O menor está faminto e sedento, isto é, trata-se do lado necessitado, cheio de desejos de nós mesmos. É um estranho, referindo-se ao aspecto solitário e não aceito. Ele está nu, isto é, exposto e desprotegido. Está doente, o lado da psique que está enfermo, patológico, neurótico. E, por fim, está na prisão, confinado e punido por algumas transgressões de regras e de comportamentos coletivos. Todos esses aspectos da sombra rejeitada são equiparados ao rei.
o que tem como significado em termos psicológicos que a aceitação da sombra e a compaixão pelo homem interno inferior equivalem à aceitação do si mesmo. A forma de individuação que Cristo ensina e exemplifica requer todos os esforços e recursos da personalidade. Nada pode ser deixado de lado. A parábola do jovem rico ilustra esse aspecto. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, teleios, completo, totalmente crescido, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mateus, capítulo 19, versículo 21. Afirma-se a mesma coisa nas parábolas sobre o reino dos céus, que o descrevem como um tesouro num campo ou uma pérola de grande valor. De modo que, quando o encontra, o homem vende tudo o que tem para obtê-lo. O tesouro é o si mesmo, o centro suprapessoal da psique. Ele só pode ser descoberto por meio de um total comprometimento. Ele custa tudo o que se tem. Há algumas passagens das Escrituras que apresentam dificuldades do ponto de vista da interpretação psicológica. Por exemplo, no 5º capítulo de Mateus, versículos 29 e 30, que lemos: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e atira-o longe. É melhor perder um dos membros do que ter todo o corpo lançado ao inferno. E se a tua mão direita te leva a pecar, corta-a e atira-a longe. É melhor perder um dos membros que ter todo o corpo lançado ao inferno. Encontramos afirmações semelhantes em Mateus 18, 8 e em Marcos 9, 43 a 48. Essas passagens parecem estar aconselhando a repressão e dissociação proposital de conteúdos psíquicos maus ou ofensivos. Nesse sentido, creio ser necessário fazer uma distinção entre o que é exigido em 2 diferentes estágios de desenvolvimento do ego. Do ponto de vista de um ego bem desenvolvido, que busca a totalidade e a cura das dissociações, a imagem do corte de membros ofensivos do corpo não é aplicável. Todavia, numa fase anterior de desenvolvimento, em que o ego ainda se encontra amplamente identificado ao si mesmo, a imagem é bem apropriada. Nesse caso, a totalidade original inconsciente precisa ser quebrada, precisa submeter-se ao desmembramento. Nesse estágio, requer-se a separação entre o ego e a sombra para evitar que a personalidade total caia no inconsciente, isto é, vá para o inferno. A passagem retirada de Mateus especifica o olho direito e a mão direita como membros que pecam. Esse detalhe nos permite dar outra interpretação. O lado direito é caracteristicamente o lado desenvolvido e diferenciado e representa, portanto, a consciência e a vontade do ego. Cortar a mão direita sugeriria um sacrifício do ponto de vista consciente e de função superior para garantir mais realidade à função inferior e ao inconsciente. Em sua discussão de Tertuliano e Orígenes, Jung interpreta a amputação da seguinte forma, abre aspas, aquele processo psicológico de desenvolvimento que denominamos cristão levou a Tertuliano ao sacrifício, à amputação da função mais valiosa, uma ideia mítica que também se encontra no grande e exemplar símbolo do sacrifício do Filho de Deus, fecha aspas. Apesar dessas sugestões interpretativas, permanece o fato de que, do ponto de vista da psicologia, o cristianismo, como tem sido praticado, encorajou a repressão. Há determinadas passagens do Novo Testamento que podem ser entendidas facilmente como conselhos para que se faça isso. O modo pelo qual essas imagens vão ser interpretadas deve levar em conta o estágio de desenvolvimento psíquico da pessoa envolvida. Terceiro, o ego orientado pelo si mesmo. A imagem de Cristo nos dá um quadro vívido do ego orientado pelo si mesmo, isto é, o ego individuado que tem consciência de ser dirigido pelo si mesmo. Esse estado de tomada do si mesmo como centro é expresso, por exemplo, em João, capítulo 8, versículos 28 e 29. Nada faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai me ensinou. E ele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou sozinho, pois sempre faço aquilo que lhe agrada. O estado de aceitação do si mesmo foi inaugurado quando do batismo de Cristo, ilustração 36. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E uma voz do céu se fez ouvir, dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim é realizada uma ligação com a fonte transpessoal de Cristo, uma fonte que o ama e o apoia. Todavia, essa suprema revelação é seguida imediatamente de um desenvolvimento sinistro. O Espírito de Deus descendente torna-se negativo e se transforma em tentação. Jesus então foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Essa sequência de eventos corresponde, em termos psicológicos, à tentação quase irresistível da inflação, que segue à abertura da psique arquetípica. Os céus se abriram.
O ego tende a identificar-se com a energia ou sabedoria recém-descoberta e dela se apropria para propósitos pessoais. O motivo da inflação é indicado pela alta montanha a que Jesus é levado. Ilustração 37. Apresentam-se 3 tentações específicas. Primeiro é dito a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus respondeu: dizem as Escrituras, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a tentação do materialismo, a falácia concretista, que quer aplicar a energia de forma literal ou física. O perigo consiste em buscar a segurança básica no bem-estar físico ou na verdade literal e rígida, e não no contato vivo com o centro psíquico do ser. A segunda tentação é a de se lançar do pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, disse ele, lança-te daqui de baixo, pois dizem as Escrituras, ele fará os anjos se encarregarem de ti, e eles o suportarão em tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: as Escrituras dizem também, não testarás o Senhor teu Deus. Aqui a tentação consiste em transcender os limites humanos em nome do efeito espetacular. A resposta indica que fazer isso seria desafiar a Deus, isto é, seria um desafio do ego à totalidade, uma inversão de prerrogativas, que é, portanto, fatal para o ego. A terceira tentação é a do poder e do apego às posses. O diabo o transportou para uma montanha muito alta e lhe mostrou todos os reinos do mundo em sua glória. Tudo isso, disse ele, te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás. Dizem as Escrituras: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. O Deus de uma pessoa é o seu valor mais alto. Se buscar acima de tudo o poder pessoal, está se adorando uma inflação demoníaca, uma adoração que pertence ao si mesmo. A tentação de Cristo representa vividamente os perigos do encontro com o si mesmo. Todos os graus de inflação, até a psicose clara, podem ocorrer. Um indício valioso do modo como se deve enfrentar o perigo é fornecido pelas respostas de Cristo. Em todos os casos, ele não responde com uma opinião pessoal. Não é uma opinião pessoal. Ele cita as Escrituras. Isso sugere que apenas a sabedoria transpessoal é adequada para enfrentar a ameaça. A confiança nas próprias ideias, numa crise desse tipo, promoveria a própria inflação que o tentador busca. Isso significa, em termos psicológicos, que devemos buscar o mito ou a imagem arquetípica que exprime a sua situação individual. A imagem transpessoal relevante fornecerá a orientação necessária e a proteção contra o perigo da inflação. O drama da crucifixão e os eventos que levam a ela constituem uma profunda expressão dos aspectos essenciais da individuação. As experiências individuais do desprezo, desgraça e rejeição assumem sentido e majestade quando são relacionadas ao seu paradigma arquetípico. É também exemplar a atitude de Cristo no jardim do Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Trata-se da enunciação clássica da atitude do ego necessária diante de uma crise individual. E com tal atitude, o apoio da psique arquetípica normalmente está a caminho. De modo similar, a experiência da traição, que tem como expressão agônica fundamental as palavras meu Deus, por que me abandonaste?", é um traço característico das fases cruciais da individuação. Nesses momentos, o ego sente-se profundamente privado de conforto e de apoio, tanto de dentro quanto de fora. Perde-se a confiança de maneira abrupta, com base nas projeções e nas suposições inconscientes. Esse estado é um período de transição. É o limbo do desespero que se segue à morte da orientação da vida anterior e que precede o nascimento de uma nova vida. A ressurreição de Cristo representa o nascimento de uma personalidade mais abrangente, que pode resultar da aceitação consciente da prova da crucifixão. São João da Cruz, que pode ser ouvido aqui no canal, descreve essa situação com as seguintes palavras, abre aspas: consegue-se então que o espírito seja, antes de tudo, levado ao esvaziamento e à pobreza, privado de toda ajuda, consolo e preocupação natural com relação a todas as coisas, tanto do céu como da terra. Dessa maneira, estando vazio, o espírito é capaz de ser verdadeiramente pobre e liberto do velho homem, de forma a viver a vida nova e bem-aventurada que se alcança por intermédio desta noite, a noite escura do espírito, que é um estado de união com Deus. Fecha aspas. A imagem central do mito cristão é a própria crucifixão.
Por cerca de 2000 anos, a imagem de um ser humano pregado a uma cruz tem sido o símbolo supremo da civilização ocidental. Independentemente da crença ou da descrença religiosa, essa imagem constitui um fato fenomenológico da nossa civilização. Por conseguinte, deve ter algo importante a nos dizer a respeito da condição psíquica do homem ocidental. A crucifixão foi o ponto culminante da vida terrena de Jesus. Nela, Jesus como ego e Cristo como si mesmo se fundem. O ser humano ego e a cruz mandala tornam-se um só. Há um protótipo grego dessa união entre homem e mandala na imagem de Ixion, preso à roda de fogo, mas as implicações são bem diferentes. Ixion foi preso à roda de fogo como punição pela sua híbris ao tentar seduzir Hera. Ele se submeteu à roda involuntariamente, e a sua união com a roda deveria ser eterna. Não há nesse caso nenhum está consumado. O mito de Ixion representa um ego imaturo que se aproxima do si mesmo. Ele sucumbe à inflação e à identificação com o si mesmo mandala. O mito cristão se aplica a um nível muito mais elevado de desenvolvimento do ego. Cristo é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Como homem, é levado à cruz com angústia, mas voluntariamente, como parte do seu destino. E como Deus, sacrifica-se voluntariamente em benefício da humanidade. Isso tem como significado, do ponto de vista psicológico, que o ego e o si mesmo são crucificados ao mesmo tempo. O si mesmo sofre da prisão com pregos e da sua suspensão, uma espécie de desmembramento, de forma a alcançar a realização temporal. Para aparecer no mundo espaço-temporal, ele deve submeter-se à particularização ou encarnação no finito. A disposição do si mesmo no sentido de deixar a sua condição eterna não manifesta e de compartilhar a condição humana indica que a psique arquetípica tem uma tendência espontânea para alimentar e apoiar o ego. Aqui se aplica a passagem: embora rico, ele se fez pobre por amor a vós, para que, por sua pobreza, vos tornasseis ricos. 2 Coríntios. Para o ego, por outro lado, a crucifixão constitui uma suspensão paralisadora entre contrários. Ela é aceita relutantemente a partir da necessidade interna de individuação. O processo de formação da totalidade, que requer plena consciência da natureza paradoxal da psique. Falando do aspecto moral dessa imagem, Jung afirma, abre aspas, a realidade do mal, a sua incompatibilidade com o bem, provocam uma completa separação entre os contrários e levam inexoravelmente à crucifixão e à suspensão de tudo que vive. Como o espírito é por natureza cristão, esse resultado está fadado a vir tão infalivelmente como veio na vida de Jesus. Todos nós temos de ser crucificados com Cristo, isto é, suspensos num sofrimento moral que equivale à verdadeira crucifixão. Fecha aspas. E em outro lugar, falando de forma mais geral, abre aspas, todos os contrários pertencem a Deus, e por isso o homem deve tomar essa carga sobre si, e ao fazê-lo descobre que Deus, em sua antinomia, se apossou dele, se encarnou nele. Ele se tornou, assim, um repositório do conflito divino. Fecha aspas. Uma das características essenciais do mito cristão e do ensinamento de Jesus é a atitude com relação à fraqueza e ao sofrimento. Efetua-se uma verdadeira transvaloração dos valores ordinários. A força, o poder, a abundância e o sucesso, valores conscientes comuns, são negados. Em lugar destes, a fraqueza, o sofrimento, a pobreza e o fracasso recebem uma dignidade especial. Essa questão é desenvolvida por todos os ensinamentos de Jesus e tem a sua representação suprema na própria crucifixão, em que Deus é degradantemente açoitado e padece da morte vergonhosa dos criminosos, na cruz. Era isso que estava além da compreensão dos romanos, para quem a honra, a força e a virtude do homem constituíam os valores supremos. Em termos psicológicos, temos aqui, segundo penso, um conflito entre os objetivos e os valores de duas fases diferentes do desenvolvimento do ego. A preocupação com a honra pessoal e com a força e o desprezo da fraqueza são inevitáveis e necessários nos estágios iniciais do desenvolvimento do ego. O ego deve aprender a afirmar-se, de forma a vir à existência. Logo, o mito cristão pouco se aplica à psicologia do jovem. As implicações psicológicas do mito cristão são, em especial, aplicáveis em fases posteriores de desenvolvimento psíquico, quando já temos um ego razoavelmente estável e maduro. De fato, o mito cristão nos apresenta imagens e atitudes que pertencem ao processo de individuação, que constitui uma tarefa específica da idade adulta. Nessa fase de desenvolvimento, a imagem da divindade sofredora é altamente pertinente.
Esse símbolo nos diz que a experiência de sofrimento, fraqueza e fracasso pertence ao si mesmo e não apenas ao ego. O erro quase universal do ego consiste em assumir a responsabilidade pessoal total por seus sofrimentos e fracassos. Vemos esse erro, por exemplo, na atitude geral que as pessoas têm com relação às suas fraquezas, uma atitude de vergonha ou de negação. Se tem uma fraqueza em algum aspecto, como todas as pessoas, e se ao mesmo tempo se considera uma ignomínia o fato de se ser fraco, é-se então privado, na mesma medida, da autorrealização. Todavia, o reconhecimento das experiências de fraqueza e de fracasso como manifestação do Deus sofredor em busca da encarnação garante à pessoa um ponto de vista bem diferente. Essas observações se aplicam de modo particular à psicologia da depressão. Estar deprimido é ser empurrado para baixo por um peso de responsabilidade e de autoexpectativas. O fato de se sofrer torna-se a base da autocondenação, que pode assumir proporções quase totais. Uma paciente sujeita a essas depressões teve no decorrer de um episódio particularmente penoso o seguinte sonho, que cito parcialmente, abre aspas. Ela vê um velho sujo sentado num banco à sua frente. Ele está esfarrapado e coberto de sujeira. Ele é a escória. É o pobre indiscutível. Está além do admissível na sociedade. É o forasteiro, o menor entre vocês. O homem diz, eles precisam fazer alguma coisa pelos pequenos animais. Então eu olho realmente para ele. Ele está sentado no banco da direita. No seu colo há 3 ratos mortos e um coelho cinza morto. Vejo então que a sua cabeça está envolvida por uma nuvem de mosquitos. Eles estão em volta da sua cabeça, no seu nariz e nos seus olhos. No início, isso me parece um halo. Em vez de ficar horrorizada e correr, o que normalmente faço, eu sinto grande compaixão por ele. O analista diz, este é Cristo. Decidimos chamar alguém para ajudá-lo. Fecha aspas. Esse impressionante sonho mostra a relevância do mito cristão para a psique moderna. Ele nos lembra imediatamente das palavras, em verdade vos digo que quando fizestes ao menor destes meus pequeninos, a mim o fizestes. A figura digna de pena do mendigo esfarrapado e sujo com os animais mortos no colo é a figura vívida dos aspectos desprezados e rejeitados da sonhadora. Sua atitude consciente com relação ao seu próprio lado fraco e sofredor espelha-se na condição do vagabundo. Mais impressionante é o fato de um mendigo ser equiparado a Cristo. Isso só pode significar que aquilo que a sonhadora considera mais indigno dentro de si mesma, além do aceitável, é na verdade o valor supremo, o próprio Deus. Compreendido adequadamente, um sonho desses pode levar a uma nova atitude com relação à própria fraqueza, a saber, a uma aceitação do homem inferior interno como o caminho que leva ao si mesmo. E quarto, o homem como imagem de Deus. Uma expressão particularmente clara da ideia de Cristo como paradigma do ego está nos Atos de João, um texto apócrifo gnóstico. No capítulo 95, Jesus diz a seus discípulos, sou um espelho para vós que me percebeis. E mais uma vez, no capítulo 96, ele diz, tomai a mim como modelo, percebei o que faço, pois é vossa a paixão da humanidade que estou prestes a sofrer. Se a figura de Cristo constitui um espelho para o ego, certamente reflete uma imagem dupla paradoxal. É o ego individual? Então, tanto o homem quanto Deus? Ego e si mesmo? Jung toca nessa mesma questão em seus estudos alquímicos. Ele escreve, abre aspas, com a alegoria do sol, eles, os alquimistas, estavam estabelecendo uma íntima relação entre Deus e o ego. Fecha aspas. Depois de observar que os alquimistas estavam lidando com projeções inconscientes, que são fenômenos naturais, além da interferência da mente consciente, chega à conclusão de que, abre aspas, a própria natureza está exprimindo uma identidade entre Deus e o ego, fecha aspas, e acrescenta, abre aspas, isso é compreensível quando percebemos que a consciência humana tem atribuída a si uma qualidade referente à criação do mundo, fecha aspas. Talvez o mesmo problema esteja na base do conflito homoousia do IV século. O Cristo deve ser considerado como tendo a mesma substância do Pai ou apenas como tendo substância similar à do Pai?
Se equipararmos Cristo ao ego e o Pai ao si mesmo, a questão psicológica torna-se imediatamente clara. A decisão foi tomada em favor da doutrina da mesma substância, e essa imagem tem funcionado no dogma desde então. Assim sendo, a implicação é que a psique ocidental tem em sua base um mito que equipara o homem a Deus e o ego ao si mesmo. A mesma questão é expressa na ideia de Cristo como imagem de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, Cristo é descrito como a imagem do Deus invisível. Mais uma vez, em Hebreus 1:3, ele é chamado a imagem expressa de Deus, pessoa. Essa forma de expressão lembra-nos de Gênesis 1:26, onde Deus diz: façamos o homem à nossa própria imagem. Se Cristo é uma imagem de Deus, e se o homem foi feito igualmente à imagem de Deus, Cristo pode ser equiparado ao homem. Orígenes resolve o problema fazendo de Cristo o segundo numa série de 3. Deus, Cristo, homem, abre aspas. Por conseguinte, nós, tendo sido feitos de acordo com a imagem, temos o Filho, o original, como a verdade das qualidades nobres que estão dentro de nós. E aquilo que somos para o Filho é para o Pai, que é a verdade. Fecha aspas. Essa imagem, formulada psicologicamente, significa que o ego real se relaciona ao si mesmo, tão somente por meio de um ego ideal, um modelo paradigmático, Cristo, que serve de ponte entre os mundos da consciência e da psique arquetípica pela combinação entre os fatores pessoais e arquetípicos. Com essas reflexões ambíguas, encontramos o problema mais difícil da psicologia analítica, a saber, a natureza da relação entre o ego e o si mesmo. Trata-se de um problema para cuja elucidação o simbolismo cristão fez muito, mas que, apesar de todos os esforços, permanece um paradoxo para a compreensão consciente, uma vez que se perceba que a consciência humana tem atribuído a si uma qualidade referente à criação do mundo, os termos ego e si mesmo são vistos como referências a níveis diferentes de experiência do mesmo processo psíquico arquetípico. O ego é o lugar da consciência. E se a consciência cria o mundo, o ego, em seu esforço de autorrealização por meio da individuação, está fazendo o trabalho criativo de Deus.